11h45, vamos voltar a falar do encontro de Trump e Putin. Continuamos no Noticiário Internacional. Agora estamos na linha com Oliver Stuckel, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor Oliver, boa tarde. Boa tarde, Nívia. Bom, eu queria a sua avaliação em relação ao encontro de hoje. Nós já demos algumas informações. Eles ficaram muito se defendendo em relação àquelas acusações de interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos. As investigações nos Estados Unidos prosseguem. Eu queria saber como é que o senhor vê, na verdade, essa mudança de jogo de forças que podemos ter no exterior a partir de todos esses encontros que Trump teve aí nos últimos dias. Bom, o primeiro que a gente precisa destacar é que a maneira como o Trump faz política externa é inédita, né? Ele esteve numa reunião de 2 horas com o presidente da Rússia sem nenhum assessor. Quando a gente conversa com ex-diplomatas, com chanceleres, com presidentes, é fundamental que tenha alguém na sala para tomar nota, para dar dicas, para acompanhar o que foi dito, né? Então ninguém sabe o que foi, de fato, o que ocorreu nessa reunião. Muito difícil para nós de fora realmente entender quais são as dinâmicas que marcaram esse encontro. No fundo também a relação entre Trump e Putin é um assunto da política interna americana, né? Uma boa parte do establishment político acredita que houve interferência por parte da Rússia nas eleições de 2016, então isso, de certa maneira, para o presidente Trump é uma ameaça à sua própria legitimidade, né? Ele precisa para se defender, ele precisa, para dizer que ele é o presidente legítimo, ele precisa dizer que a Rússia não interferiu, não foi decisiva nas eleições. Então, um jogo muito complicado que junta dinâmicas internas da política americana com essa relação com a Rússia. É cedo para dizer se isso, de fato, se alguma coisa mudou nesse jogo, mas considerando que existe uma boa probabilidade que o presidente russo, de fato, liderou um processo, né, de buscar alterar o resultado das eleições americanas, meramente o encontro em si é um triunfo para o Vladimir Putin. Agora, sempre fica essa suspeita, que até porque, como eu disse, continuam as investigações nos Estados Unidos, já pegaram envolvidos em relação a isso, eles se defenderam, Trump disse que não haveria por que a Rússia interferir nas eleições. Agora, é uma situação muito mal explicada e esse encontro dos dois sem um preparo prévio, sem os assessores, eu acho que cria uma desconfiança maior, até porque Trump já chegou à reunião depois de ter tuitado que as relações chegaram ao pior momento, mas pelo posicionamento dos Estados Unidos sob governos anteriores, não no caso dele. Exatamente, ou seja, que é também inédito, né? Ou seja, o Trump culpou os seus antecessores, também várias partes do governo americano, pelo mau estado no qual a relação bilateral se encontra, e a chancelaria russa retuitou, né, o que ele citou dizendo: nós estamos de acordo com essa avaliação. Então, realmente temos uma divisão profunda dentro do governo americano, em que basicamente toda a elite de inteligência, de segurança do Estado americano diz alguma coisa e o presidente americano diz outra, né? Essa divisão, obviamente, é fácil de explorar para outros países. A Rússia faz isso relativamente bem, porque sabe explorar que os eleitores de Trump vem como principal inimigo, por incrível que pareça, a própria administração, a burocracia do Estado americano, né? O Trump vê os seus principais inimigos dentro do país e não fora dele. Então isso gera uma situação inédita, que tem um profundo impacto também e, ao meu ver, limita muito o impacto que a política externa americana pode ter no resto do mundo. E Trump chegou a criticar a Alemanha pela relação que tem com a Rússia e ele próprio agora se mostra disposto a um entendimento maior. Então ele, de um lado, ele assume uma postura e de outro, junto com Putin, o posicionamento dele é um outro. Sim, a gente vê no fundo um questionamento de um dos pilares do sistema internacional, liderado pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, acima de tudo, né, uma união dos países ocidentais e, sobretudo, uma união de países democráticos. Isso agora está sendo questionado. Trump
pessoalmente já articulou em vários momentos uma admiração profunda por ditadores, né? O Xi Jinping, que ele de novo mencionou hoje na reunião, sem uma razão aparente, chamando ele de amigo, teve uma boa relação, uma boa reunião com o presidente da Coreia do Norte. Ele agora parece estar mais à vontade com ditadores do que com líderes democráticos, e isso gera, obviamente, muita preocupação, sobretudo na Europa, que está se preparando agora para uma nova época geopolítica na qual ela não consegue enxergar mais, ela não tem mais nos Estados Unidos seu principal apoio. A gente vê uma fragmentação da aliança ocidental e a gente ainda nem consegue imaginar quais são as consequências disso. Mas eu concordo, nesse momento a gente tem um presidente nos Estados Unidos que tem uma melhor relação com o presidente russo do que com a maioria dos líderes europeus. Ouvimos Oliver Stunkel, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor Oliver, muito obrigada, uma boa tarde.